pessoal, tudo bem com vocês? Que vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos que eu faço todos os dias. E também não deixa de deixar um like. Bom pessoal, seguindo a saga desse livro Esperança Além da Crise, vamos ler mais uma parte. Vamos prosseguir essa história para vocês. Vitória contra o medo, a preocupação e a ansiedade. Certa vez, alguém disse que o medo e a preocupação e a ansiedade são nossos maiores inimigos. Recentemente, eu vi uma antiga lenda fascinante. Conta-se que um camponês se dirigiria a Constantinopla. Foi parado por uma senhora idosa que lhe pediu carona, e ele a colocou ao seu lado e, enquanto seguiam a viagem, reparou bem na expressão facial dela. Assustada, e perguntou: "Quem é você?" A velhinha respondeu: "Eu sou a dona Cólera." Assustado, o camponês mandou parar e descer. Mandou a mulher descer e ir andando, mas ela o convenceu a levá-la junto, prometendo que não mataria mais do que 5 pessoas em Constantinopla. Com a garantia da promessa, entregou-lhe um punhal, dizendo que era a única arma capaz de matá-la. E acrescentou: "Eu encontrarei em 2 dias, se quebrar a minha promessa, você pode me apunhalar." Em Constantinopla, 120 pessoas morreram de cólera. Enraivecido, o homem lhe dera carona para a cidade e começou a procurá-la. Enquanto a encontrou, levantou o punhal que ela havia lhe dado para matá-la e gritou: "Você prometeu que não mataria mais de 5 pessoas, mas 120 morrerão." Mas ela e o detetive, dizendo: "Eu cumpri minha promessa. Só matei 5, foi o medo que matou as outras." Essa lenda é uma parábola da verdadeira da vida. As doenças podem matar milhares de pessoas, mas muitas pessoas morrem porque são avassaladoramente tomadas pelo medo. Enquanto encaramos o futuro com ansiedade, esperando o pior, em vez de aguardar o melhor com expectativa, somos tomados por um sentimento paralisante. Desde nosso nascimento, o medo frequentemente lança sua sombra escura sobre nós. Ele oprime nossa mente e fragiliza nosso sistema imunológico. Diminui nossa força de vontade e nos enfraquece na batalha contra o inimigo. O medo sufoca a alegria e destrói sonhos. Trata-se de uma emoção intimamente relacionada à ansiedade e preocupação. Com frequência sobrevém em decorrência de alguma ameaça, situação ou perigo aparentemente inevitável. Aprendemos com a Covid-19 que, repentinamente, uma pandemia pode incutir medo no coração no mundo inteiro. As pessoas passarão a temer que cada indivíduo com quem se encontrassem puder ser portador do novo coronavírus. Em qualquer tosse acendia o alerta de quem estava perto. Espirros faziam o coração acelerar. Muitos se perguntavam o tempo inteiro: será que peguei vírus? E se eu estivesse infectado, é a minha sentença de morte? Como lidar o medo? O que pode nos livrar dos piores temores, ou melhor, quem pode realmente nos acalmar? A Bíblia apresenta mais de 3.000 promessas que evidenciam o amor e cuidado de Deus. E muitas delas são especificamente animadoras em tempos de crise. E quando nos apegamos às promessas divinas, ficamos cheios de esperança a enfrentar as dificuldades da vida. A confiança em Cristo nos fortalece e temos a certeza de que Ele permanece ao nosso lado. Temos a garantia dele que diz que de maneira alguma deixarei você
Está escrito em Hebreus, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais abandonarei. Está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz o texto assim: sejam vossos costumes sem avareza, comentando vós os que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desamparei. Uma das mais belas histórias da Bíblia sobre superação do medo é um relato, por vezes esquecido, do Antigo Testamento, do rei da Síria. Havia cercado a cidade de israelita de Dotã. A intenção da monarca era capturar o profeta israelita de Eliseu. Toda vez que o rei da Síria fazia investida bélica, Eliseu avisava o capitão do exército israelita. O monarca sírio estava furioso. Ele imaginava que a única maneira de vencer a batalha era capturando e matando o profeta. Então os sírios levantaram todas as forças do seu poderoso exército para cercar a cidade de tal modo de que seria possível fugir. Quando o servo de Eliseu acordou, no início da manhã, e viu a cidade sitiada por exército inimigo com centenas de carros e cavalos, tomados pelo medo, as preocupações encheram seu coração, a morte parecia inevitável. Aterrorizado, ele procurou o profeta. Meu senhor, que faremos? Diz o 2 Reis capítulo 6, versículo 15. 2 Reis capítulo 6, versículo 15, diz o texto: e o moço do homem se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que podemos fazer? A resposta de Eliseu foi clássica, que ele apresentou um princípio transformador de vida para todos que são envoltos pelo medo, algo que dá conforto para quem é consumido por preocupações e ansiedade. Eliseu simplesmente declarou: não tenha medo, porque somos mais que os que estão conosco do que estão com eles. Eu estou em versículo 16 e diz: ele disse, não temas, porque mais que são que estão conosco do que estão com eles. Embora a situação fosse quase possível, Deus continuava no controle. Ele ainda estava em seu trono, tinha uma solução para os problemas mais difíceis, era capaz de abrir o seu caminho quando parecia não haver saída. Eliseu orou para o seu ajudante, que ele enxergava o exército angelical, o que havia sido enviado para protegê-los daquela ameaça. Milagrosamente, o exército sírio foi acometido de cegueira. Quando Eliseu e seus servos escaparão, Deus tem milhares de maneiras para nos livrar de nossos piores medos. Se os nossos olhos se concentrarem no problema, e o medo vai dominar, com um olhar fixo em Jesus Cristo, a emoção do medo pode até se manifestar, mas não poderá nos incapacitar. A resposta ao medo incapacitante que não é que jamais teremos medo novamente, mas que teremos alguém que está convosco, que está em nossos medos, nos fortalecendo a prosseguir, de respeito de como que nós sentimos. Ao nosso lado temos alguém maior do que temores, preocupações e ansiedade. Tem soluções práticas, reais e simples para nossos problemas. O reconhecimento da presença de Deus é o antídoto para o medo. Fomos criados para viver pela fé, não para sermos consumidos por temores. Fomos criados para ver com confiança naquele que nos criou. Olhe para de que seus temores você enxergará Cristo, e quem cuida de você mais do que você mais do que imagina. Fere medo. A outra história sobre vencer o medo é substituí-lo pela fé, e ela ocorreu numa tempestuosa mar da Galileia, que tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura.
às vezes que ventos fortes soprarão, provocando rapidamente um torrente de fúria impetuosa nele. Os discípulos atravessam de uma noite estrelada, desfrutando as águas calmas, e de repente nuvens escuras cobrirão o céu, e o vento agitou as águas, formando umas grandes ondas, gigantescas torrentes de água que chocavam contra o barco. O Evangelho de Mateus relata o caso da seguinte maneira: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 24 e 25. Olha aqui. Mateus capítulo 14, versículo 24 e 25. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas a quarta vigília dirigiu-se para Jesus a eles, caminhando pelo cima do próprio mar. A quarta vigília da noite era 3:06 da manhã. Eles haviam entrado no barco no início da noite, era para terminar a travessia entre 2 horas ou 3 horas, mas lutaram contra o vento e as ondas por 8 longas horas. Sentiam-se fatigados e cansados, exaustos. Era como se não conseguisse mais lutar. Sua força havia se esgotado. Mas há momentos na vida em que a batalha é ferrenha e a tempestade nos assola ao redor, e nos sentimos tão exaustos como o conflito que imaginamos ser incapazes de continuar o combate. Nesse momento que chega uma boa notícia. O que Jesus estava fazendo enquanto isso? Onde estava durante aquela luta tão acirrada? Então, orando pelos discípulos, pediu ao Pai que lhes aumentasse a fé, o que fortalece para enfrentar a tempestade, lhe concedesse a coragem para prosseguir. Jesus sabia algo que os discípulos desconheciam. A cruz estava se aproximando e a tempestade que atravessam naquele momento que aumentaria a fé dos 12 para o que viria pela frente. Nas tempestades da vida que enfrentamos todos os dias, Jesus está nos preparando para as crises maiores que assolarão o nosso mundo no futuro. Os discípulos viam a tempestade, Jesus via os discípulos, olhos deles estavam fixos nas ondas, os que de Jesus estavam fixos dos discípulos. Para os discípulos tudo parecia descontrolado, mas Jesus continuava no controle. Em meio das tempestades da vida, seus olhos estarão sobre nós. Quando os trovões ribombam e as ondas crescem, ele continua a ser poderoso para salvar. Nas trevas, ele é a luz da nossa vida. Nos versos 25 e 26, nas escrituras dizem: a quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sob o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre nas águas, ficaram aterrados, exclamarão: é um fantasma, e tomados de medo, gritarão ará. A palavra grega para o medo traduz no verso 26 extremamente forte. Na tradução mais adequada poderia ser aterrorizados. Esse é o problema. Os discípulos temiam os que não conheciam, viram o que imaginavam ser um fantasma. A crença em espíritos maus eram comuns na Palestina do primeiro século. A ideia da existência de fantasmas de espíritos guardiões era disseminada, que viram que imaginavam ser um fantasma. A crença dos espíritos maus, como está escrito, aqueles discípulos haviam passado anos com Jesus Cristo, mas é um momento de tempestade, seus temores tomarão conta e obscurecerão os processos de pensamento racional.
O desconhecido por vezes desperta o medo, e o problema é que, em algumas ocasiões, nossos piores medos se tornaram realidade. Há quem diga: não se preocupe, vai dar tudo certo. Mas você e eu sabemos que nem as coisas acontecessem da maneira que desejamos. Por isso muitos entram no nosso de si. E se eu estivesse com câncer, como eu vou reagir se o médico dizer se eu preciso começar o tratamento imediatamente? Meu marido não voltou para o jantar conosco às 5 horas. Como de costume, já são 19 horas, ele ainda não ligou. Se ele tiver sofrido um acidente, a empresa que trabalho está fazendo um corte drástico de pessoal. Se eu perder o emprego, se eu não conseguir pagar as contas. As perguntas do tipo e se precisam abrir caminho para a voz de Cristo, que proclama em meio ao mar enfurecido da vida: coragem, sou eu, não tenham medo. Está escrito em versículo 27. Está escrito? Vamos ler aqui. Jesus, porém, lhe falou e dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Texto de ler. Você já notou que quantas vezes o Senhor diz: não tenham medo? Ao longo dos evangelhos, Jesus usa muitas vezes as expressões: não tenham medo e tenham bom ânimo. Jesus é a resposta para os medos esmagadores que consomem a nossa energia, roubam nossa alegria e arruinam a nossa saúde. O medo precisa dar próprio lugar para a fé à medida que ajustamos o nosso foco. O medo é uma emoção que nem sempre conseguimos controlar nossas emoções. Ela vem em vão, com frequência, e nos inundam de modo inesperado. A fé é uma atitude, significa confiar em Deus como um amigo que nos ama, jamais nos causará qualquer mal. Para a gente terminar, para a gente finalizar, vamos ler no próximo vídeo, vamos ler de Mateus, o testemunho de um milagre. Vamos ler para a gente finalizar. Confiança e calma. Permita-me compartilhar uma instrução bem pessoal sobre confiança. Precisei fazer um tratamento médico para um problema de saúde específico, que estou enfrentando. Uma das terapias recomendadas por equipe médica foi a oxigenoterapia hiperbárica. É necessário entrar em uma câmara barica de oxigênio e permanecer por lá por cerca de 2 horas todos os dias, em um total de 35 até 40 sessões. Quando o dono da clínica me explicou como funcionava o tratamento, avisou que o problema de muitas pessoas que entram na câmara não é claustrofobia, mas falta de confiança. Não é possível sair da câmara. O paciente precisa ter confiança absoluta de que o operador tirará de lá após o procedimento. A confiança promove a calma. Quando entrei na câmara hiperbárica, depositei minha confiança no técnico. Não senti medo, porque confiei em que estava operando essa máquina. Entrei que a pessoa no controle sabia o que estava fazendo. Quando passamos por experiências desafiadoras, quando o medo cresce, a ansiedade ameaça a nossa alegria, podemos ter confiança absoluta em Cristo. É Jesus quem está no comando. Ele sabe o que faz. A resposta para os temores é crer que Jesus se faz presente nas tempestades da vida, nos acompanhará em meio a qualquer situação. O medo é uma emoção, e a fé é uma atitude e uma escolha. Pedro não permitiu que seus temores passassem por cima da fé e fizessem perder o foco. Em meio da tempestade, as ondas enfurecidas, ele aclamou a Jesus: se o Senhor é o mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Em versículo 28, diz o texto: e ele disse: vem.
Pedro, descendo do barco, e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A fé nos faz sair do barco, e a fé nos encaminha para levar nas águas tempestuosas com Jesus. E a fé nos leva para enfrentar o vento e a chuva com os olhos fixos do Mestre dos ventos e o Senhor dos céus da terra. Vence o medo, e a confiança triunfa sobre as provocações, e a fé supera os obstáculos. O nosso caminho nos capacita a andar por sobre os mares tempestuosos com Jesus. Jesus respondeu ao pedido de Pedro uma palavra: venha. Está escrito a mesma coisa lá que eu falei. Está escrito 28? 28, olha lá. Respondeu-lhe o Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-te e ter contigo por cima das águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus Cristo. Jesus nunca diz mantenha a distância, nunca diz você que resolva. Jesus nunca diz para de me incomodar com isso. Eu tenho problemas demais para solucionar no mundo. Ao contrário, ele diz: venha, saia do barco, venha pela fé e caminhe sobre a água. Venha, meus braços são fortes, você não vai se afogar. Pedro atendeu ao convite de Cristo, saiu do barco, se aventurou do desconhecido com Jesus. Diante dos ventos umfuantes, Pedro não permitiu que seus temores paralisem. Quais seus temores, maiores medos? Mais do que preocupa você? Cristo é maior do que nossos temores, Ele é maior do que as nossas dúvidas, é maior do que nossas perguntas, e nos convida a ir até Ele nos mares tempestuosos da vida. Quando Pedro manteve o olhar fixo em Jesus Cristo, andou sobre as águas, mas aconteceu-lhe algo que também ocorre convosco com frequência nas tempestades da vida. Pedro perdeu a concentração. O verso 30 acrescenta: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Enquanto Pedro dirigiu a olhar para Cristo e confiou em sua palavra, caminhou sobre as águas. Quando, porém, se concentrou nas ondas, na situação traiçoeira em que se encontrava, ele afundou, e olhamos para nossas dificuldades de uma perspectiva terrena ou encaramos pelos olhos da fé. Quando somos dominados pelo medo, afundamos porque nossa fé enfraqueceu e submergiu. No momento em que o Pedro começou a afundar na água, tempestuoso, houve apenas uma coisa capaz de salvá-lo. Não foi sua habilidade de pescador experiente, não foi seu conhecimento do mar da Galileia, nem sua sabedoria para resolver os problemas, não foi sua capacidade de nadar de volta para o barco. Quando Pedro começou a afundar, ele gritou: salva-me, Senhor. A gente finalizar, como diz o texto, olha lá. Mateus capítulo 14, versículo 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Jesus, me salve-me. Assim que finalizo o vídeo por aqui. Peço de coração que tenha gostado. Para quem não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber mais vídeos que eu faço todos os dias. E deixar meu canal com likezinho. E até a próxima.